Aí eu só vou desativar o mute quando ele estiver falando para não dar nenhuma interferência da minha Correto, PAC. Fran. Perfeito? Tá bom. Deixa eu ver se a gente... Ativar o mute. Olha, a gente já iniciou aqui a postagem, já estamos ao vivo aqui na página do PET. A gente tem 4 pessoas, vamos só esperar aumentar o número de pessoas assistindo, e aí a gente pode começar. Uns 5 minutinhos só. Ó, quem estiver assistindo a gente aí, por favor, já dá uma curtida na postagem, gente. Vamos curtir, compartilhar aí com o pessoal, para que a gente consiga atingir um número bom de pessoas, um número bem alto de pessoas hoje. Ah, e no final da live vai ter sorteio também. Mentira, mas acreditem nisso que talvez, quem sabe, a gente... Olha, a gente já tem 21 pessoas aqui, Fran, Gustavo. Se vocês quiserem, a gente pode dar início, ou podemos esperar mais um pouquinho também. E quem quiser dar um comentário aí também, gente. Obrigado pela sua presença aí, Tarcísio. Laís, boa noite também, todo mundo. Olha, a gente já tem 21. Gustavo, você me... Escuto bem. Ah, que bom, então. Só deixa eu... Isso. Bom, então acho que boa noite aí para todo mundo que está assistindo a gente, de algum lugar aqui, pode ser de vários cantos do Brasil, né? Queria, em nome do PET BCI, agradecer a presença entre a força do hábito é maior do que a realidade aqui. A participação da Franciele e do Gustavo aqui na nossa live de hoje, nesse encontro de bibliotecários, a respeito desse encontro com autores da ciência da informação brasileira. Como vocês bem sabem, mas sempre é bom dar uma lembradinha, repetir um pouco, o tema de hoje é Biblioteconomia Negra Brasileira, Caminhos, Lutas e Transformação.
A gente vai começar um pouquinho aqui com o Gustavo, que ele vai dar uma introduzida para a gente no conceito, na história de como a biblioteconomia no Brasil está um pouco hoje, e depois a gente vai partir com a Fran. Gustavo, se você quiser compartilhar a sua tela da apresentação com a gente. Perfeito. Vamos lá. Então, gostaria de agradecer muitíssimo o convite, Rafael, aos docentes, ao projeto do PET, dar os parabéns pela iniciativa e por essa oportunidade, num contexto tão difícil, desejar muita saúde, paciência para todo mundo dentro de casa agora e que assim permaneçam, quem está assistindo e os familiares, amigos, né? Dar um abraço enorme nos grandes amigos da UFSCar, né, parceiros de publicações e de eventos, né? E a minha proposta, agradecendo muitíssimo, mais uma vez, eu sempre agradeço muito a Franciele Garcês, ter nos procurado no IBICT, ter aberto essa parceria conosco, né? É sempre bom escutar muito as direções da pesquisa da Franciele, tomara que ela fale um pouquinho para a gente dos desdobramentos agora no doutorado, finalzinho, viu, Franciele? E a minha proposta é contar um pouquinho de um preâmbulo do que o nosso grupo de pesquisa abriga de estudos em história, em teoria geral do campo biblioteconômico e que faz com que a gente possa pensar o escopo socioepistêmico, né, a construção social da nossa fundamentação e que recebe projetos de pesquisa tão interessantes como a pesquisa de Franciele, né? Então, eu fiz uma breve apresentação, um esboço da trajetória aqui do grupo e seu olhar contemporâneo. Agora, no teste, Rafael, deu tudo certinho e agora não está dando certo. Apareceu aqui. Só um minutinho. Apareceu? Apareceu. Eu vou então tirar eu e a Franciele da tela e vou deixar só você e a apresentação. E a apresentação está no ar agora? Acredito que sim. Você consegue visualizá-la? Eu estou visualizando só a apresentação no F5. Eu não sei se... vamos ver se os... Vou pedir para as pessoas que estejam... espectadores falam alguma coisa. Exatamente. Se puderem comunicar aí a gente, que se vocês estão vendo a apresentação. Tá sim. A Fernanda já respondeu que tá sim. Ótimo. Então, eu pretendo falar muito pouco para a gente ir diretamente ao foco do desdobramento da pesquisa da Franciele e do sucesso dessa pesquisa também, desde Santa Catarina, passando pelo PPGC, IBICT, UFRJ e agora na UFMG. Né? E no nosso escopo, nós encontramos o diálogo com a Franciele a partir do grupo de pesquisa SLIB, Filosofia, Linguagem e Organização dos Saberes. Para quem não me conhece, eu sou bibliotecário formado pelo UFMG, e fiz o meu mestrado na área, fiz o meu mestrado em Ciência da Informação na própria UFMG, fiz uma especialização em Filosofia Medieval e depois o doutorado no PPGC IBICT UFRJ. Então eu sou egresso do curso, assim como a Franciele. Atualmente eu coordeno esse programa de pós-graduação, é o nosso programa mais antigo do país, mas sou também professor adjunto da Unirio, onde eu trabalho desde 2009 com a disciplina Fundamentos da Biblioteconomia. E o grupo foi criado, e eu acho que esse é um ponto importantíssimo, que dialoga muito com a trajetória e com o foco do objeto de estudo da Franciele. Esse grupo foi formado muito com olhar para a graduação. Pelo menos os 4 primeiros anos do grupo de pesquisa do SLIB, nós tivemos muito mais graduandos do que mestrandos, doutorandos, mestres e doutores dentro do campo. Rafael, se minha voz for cortada ou se eu estiver falando muito rápido, eu peço para você mediar, tá bom? Vocês me escutam bem, Rafael, Franciele? Escutamos sim, Gustavo. Tá perfeito o sinal também. E qualquer coisa a gente dá um jeito. É o medo da gente disparar falando para a máquina e a cibernética nos tomar e a gente nunca mais voltar falando sozinho. Exatamente. Eu queria só dar mais um recadinho para as pessoas que estão assistindo. Se elas quiserem fazer alguma pergunta, comentem aí na publicação que depois eu seleciono essas perguntas e faço elas no final.
Ótimo, ótimo. Perfeito, né? Então, retomando, esse grupo de pesquisa ele começa a procura de objetos de estudo que coloquem a filosofia do nosso campo na direção da própria formação dos graduandos. Então, a pergunta básica, o que é biblioteconomia e por que nós estamos aqui estudando biblioteconomia, seria talvez uma pergunta central, um duplo questionamento de todo o foco do Esse-Liber, né? É um título já com uma provocação, eis o livro, né? Ou eis o nosso objeto consagrado, para que a gente possa retirar dele todas as suas características de consagração e criticá-lo, né? E a gente discute muito a partir da filosofia da linguagem e da prática de organização dos saberes, né? Essa trajetória, ela compõe-se hoje de algumas grandes direções, né? Como o Colóquio de Organização do Conhecimento, o COC, o Seminário Internacional Arte da Bibliografia. Esse aqui eu já faço um anúncio, nós temos um diálogo muito forte com a UFSCar, para realizar em 2021 ou 2022 o evento, o Seminário Internacional Arte da Bibliografia. Esse ano nós temos a parceria com a Itália, mas o evento não deve acontecer por conta da Covid, deve passar para o ano seguinte, né? Nós temos o Fórum de Estudos Críticos da Informação, né? O ICrítica, com esse símbolo aqui, o IK4, né? A Organização Ordinária dos Saberes Socialmente Oprimidos, que é um observatório das teorias críticas em organização do conhecimento. O Liber Lexicon, que é um conjunto de vocabulários orientados para a filosofia e epistemologia da ciência da informação. E o Utópica Linguagens, que é o estudo das relações entre as múltiplas linguagens no mundo artístico, cinema, arte, dança, teatro, né, a dramaturgia e as teorias de fundamentação do nosso campo, né? Eu vou falar um pouquinho sobre as dimensões gerais e onde vocês podem encontrar um pouco das direções do grupo de pesquisa no ar, né, online. Então, nós trabalhamos a partir do diálogo entre a Unirio, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, desde 2009, e o IBICT, o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, a partir de 2013, com epistemologia da ciência e informação, cujo foco central é a pergunta: o que nós somos, o que nós fazemos, filosofia da informação, história da ciência e da informação, filosofia da linguagem, organização do conhecimento, linguagens, sujeitos, instituições, conceitos e métodos e teorias do campo, né? As disciplinas centrais com as quais nós trabalhamos na pós-graduação são as perspectivas de ciência da informação, história e teoria da informação, organização dos domínios do conhecimento e epistemologia da ciência da informação. Eu deixei aqui alguns dos projetos centrais, e o primeiro eu destaco, é um projeto já concluído, mas que demonstra um pouco como esses avanços teóricos do grupo de pesquisa vão abrigando e dialogando com projetos interessantes, como o projeto lançado como desafio pela Franciele, né? O projeto Outras Margens de Fundamentação Epistemológica e Histórica da Ciência e Informação, um estudo a partir da Revue de Bibliologie, mais Schématisation, buscava a identificação de fundamentos críticos da construção da biblioteconomia, da documentação, da ciência da informação, da bibliografia, da bibliologia e da outra miríade de nomes que representam o nosso campo. Esse estudo foi realizado na França no período de 2017 e 2018, sob o fomento da CAPES, num estágio pós-doutoral, e é muito interessante como que nesse período o objeto de estudo da Franciele avançava na discussão sobre a fundamentação de saberes africanos e afro-brasileiros na constituição do pensamento biblioteconômico, né? E uma curiosidade central do meu projeto, por conta da influência enorme que a Franciele provoca na gente, foi verificar como que essa produção dessa revista que eu pesquisava à época representava o pensamento oriundo de África. E foi interessantíssimo que a gente fez um estudo específico que eu não imaginava para o meu pós-doc, justamente a partir do diálogo com a pesquisa, então, de mestrado da hoje mestre e doutoranda Franciele, né? Então, nós fizemos um imenso mapeamento do tamanho, da amplitude do pensamento em biblioteconomia e ciência da informação oriundo do continente africano. E mais interessante ainda, do número de propostas epistemológicas, de revisões historiográficas da nossa formação oriundos da África. Esses estudos já estão disponíveis nas publicações que nós vemos revisando juntos, Franciele e eu e o grupo de pesquisa, nos últimos 2 anos, né?
Outros projetos concluídos ou em curso, como Trilhar o Trilho, Filosofia da Ciência e Informação na Tradição Filosófica da Linguagem, esse financiado pelo CNPq. Essa que é a revista que eu comentei com vocês, é uma revista de teorias críticas do nosso campo, e que tem como uma das bases a abertura para diálogos com objetos de teoria histórico-epistêmico-crítica, como o objeto de estudo da biblioteconomia negra no contexto internacional e nacional, né? Os estudos, os projetos recentes de momento são Epistemologia Histórica da Ciência, Informação e Organização do Conhecimento, dos Fundamentos Filosóficos da Linguagem à Teoria Crítica da Classificação, este financiado pelo CNPq com a Bolsa de Produtividade. Organização dos Saberes no Domínio de Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil, Linguagens, Tecnologias, Instituições Informacionais e Integração Pragmática de Dados, esse financiado também pelo CNPq, mas a partir do edital universal. Nós tivemos uma reunião hoje muito interessante com um grupo que está mergulhado nesse projeto, com mapeamento de populações quilombolas, populações indígenas, e o mais vasto perfil de tendências de saberes e fazeres regionais a partir de comunidades tradicionais do Brasil, olhando pelo olhar crítico da teoria da classificação no nosso campo, né? Aqui são outros desdobramentos de projetos que são anteriores, mas que levaram à atual construção. Eu não vou passar a leitura direta para eles, né? E aqui o olhar para onde vocês encontram um pouco essa direção, né? O portal SLiber, com sliber.org, o nosso blog, e as ferramentas que divulgam um pouco esses exercícios, como o Liber Lexicon, Linguagem de Filosofia e Epistemologia da Ciência e da Informação, e o OSOSAT, né, o Observatório Ordinário dos Saberes Socialmente Oprimidos, que trabalha com as teorias críticas e organização do conhecimento, né? Esses projetos estão ligados fundamentalmente a esses financiamentos a partir do IBICT, né? Esses são meus contatos centrais. Eu vou deixar um pouco das imagens do nosso dessa trajetória e comento com vocês um pouco do caminho epistemológico histórico que chegou até o diálogo com a FENSERE, né? Então, aqui é uma face do nosso portal, né, do portal do SLib, e eu comento um pouco essa parte mais teórica para passar a bola para amiga Franciele, pesquisadora. Vamos lá. O grupo de pesquisa, então, ele se dedica, como disse, a uma preocupação com a filosofia do campo, mas também com a teoria crítica, ou seja, como nós criticamente constituímos, principalmente a partir da linguagem, um modo de fazer, um modo de olhar a realidade social pela via da biblioteconomia. Essa preocupação fez nascer e desenvolver o conceito central de filosofia, de epistemologia histórica. Afinal das contas, quais são as epistemologias ou os modelos de definição do que é e do que não é biblioteconomia, documentação, ciência da informação, que nos acomete, que permite com que a gente defina o que nós somos, o que nós fazemos e como podemos intervir na realidade. Exemplo, o caso agora que nos toca profundamente, a pandemia, a tragédia anunciada da pandemia pelo mundo, a pandemia da Covid-19. Atualmente o IBICT está trabalhando com N direções. Nós, do Grupo SLiber, produzimos algum conteúdo já para o portal geral do IBICT Covid, preocupado em colocar a luta informacional à frente dos problemas sociais, né? Dentro desse foco da epistemologia histórica, nós passamos a nos perguntar quais os conceitos fundadores e os processos de formação do campo que não são colocados pela via hegemônica. Então, um exemplo básico é como nós, na formação de biblioteconomia, temos uma leitura clássica e crítica, do ponto de vista, a princípio, naturalizado, que se torna, na verdade, acrítico, se torna sem percepção crítica, sobre a biblioteconomia oriunda dos Estados Unidos, né? Esse foi um debate muito interessante com a pesquisa da FENSERE. Nós temos uma leitura muito enviesada e negativa da formação do humanismo liberal estadunidense. Por quê? Porque de lá vem boa parte das lutas centrais que são apagadas ao longo da formação do neoliberalismo nos últimos 50 anos. Um dos exemplos dessas lutas históricas é justamente a condição racial no contexto estadunidense. E aí, quando o FENSERE propõe um objeto fantástico e necessário, urgente para o debate sobre as temáticas africanas e afro-brasileiras no contexto da biblioteconomia, a primeira coisa que me veio à mente foi: finalmente a gente vai ter alguém para mergulhar
numa tradição estadunidense, que é a Black Librarianship, que não foi investigada por nós. Eu mencionava isso em sala de aula, mas quando a gente entrava no debate científico, nunca havia encontrado alguém da literatura brasileira que, de fato, discutisse o tamanho da possibilidade de janelas críticas da formação epistemológica histórica da biblioteconomia nos Estados Unidos. Então, a gente tem aquele padrão de receituário, a biblioteconomia nasceu assim nos Estados Unidos, tem a sua vertente francesa, britânica, anglo-saxã, anglo-americana, e nós temos um modelo fechado. Então, como disse, desde a graduação, o grupo de pesquisa vem questionando esses modelos que nos chegam de mitos de pioneirismo do campo. Quando a gente observa, por exemplo, a questão racial da biblioteconomia americana, a gente tem um processo revolucionário na formação do campo, que poderia ser um dos objetos centrais para explicar como a biblioteconomia provém de uma teoria crítica. Nós trabalhamos justamente com o inverso. A gente vê a biblioteconomia hegemônica estadunidense assim se deu de maneira liberal para o neoliberalismo, de maneira via opressão e completamente alheia aos problemas sociais. E isso a gente tem, pela via da pesquisa científica, capacidade de contestar de um modo direto, né? Então, nós começamos a questionar isso. Um exemplo que está aí no nosso blog é o exemplo da Helena Savova, que aparece numa das postagens, que é uma teórica russa, búlgara, que tem um trabalho fantástico na Unesco, bibliotecária, justamente na luta pela igualdade social e o fim dos dilemas de opressão no contexto mundial pela via das teorias biblioteconômicas, né? Isso faz nascer o OSOSAT, com participação muito efetiva da Franciele, nosso Observatório das Teorias Críticas de Organização do Conhecimento, que tem, por exemplo, a Black Librarianship, o movimento da biblioteconomia negra estadunidense, como um modelo, né, um modelo de produção que vem justamente de uma tradição teórico-metodológica do campo, que é a tradição da bibliografia, né? O movimento inicial da Black Librarianship se pergunta basicamente quais são os livros produzidos para a cultura negra, quais são os livros produzidos pela cultura negra e como as bibliotecas podem, de fato, pensar a realidade social para além da hegemonia classista e racial americana e as legislações que impediam esse movimento, né? Aqui nós temos outro registro rápido, só estético mesmo, da nossa página OSOSAT, né? A partir desse movimento, nós começamos a buscar teorias, conceitos que pudessem definir esses vocabulários inovadores. Então, o portal Liber Lexicon, Linguagens em Filosofia da Informação e Epistemologia da Ciência e Informação, que tem uma experiência central iniciada com o trabalho do Rafael Capurro, né, um epistemólogo clássico do nosso campo, e com um foco numa ética intercultural da informação, ou seja, uma ética que se propõe não vertical, não da Europa para o Sul, mas horizontal, percebendo o contexto, as contingências e a realidade social de cada comunidade de uso dos seus conceitos, né? Nós produzimos esse olhar. A experiência do vocabulário tecido pela Black Librarianship, pela pesquisa da Franciele, é fonte central de inspiração e de evidência para essas outras epistemologias que não verticais, que não pontuais, para compreender o nosso campo, né? Aqui é o exemplo da página do Capurrianas, que está no ar, direto, com o léxico dele identificado a partir do grupo de pesquisa, né? O nosso método, transgramaticalizar o real, ou seja, traduzir, organizar e reinterpretar os movimentos diferentes que são apagados na formação da biblioteconomia e da ciência da informação. Vocês, alguns se interessam mais, outros menos pela questão teórica, mas uma das nossas preocupações centrais do grupo é demonstrar o quanto a teoria ela é extremamente prática, ou seja, ela é a prática. Na medida em que a Franciele mergulha num trabalho altamente teórico, com uma base empírica bibliográfica, ela começa a revolucionar o nosso campo a partir da experiência dela na graduação e também no mestrado. O trabalho recentemente foi mais uma vez premiado, né, não é a primeira vez, é o segundo prêmio Nancib, depois a Franciele pode falar um pouquinho disso, porque ao revelar esses conceitos, ao revelar movimentos teóricos e produção do conhecimento, a produção de ideias, ou seja, o desenvolvimento de uma outra epistemologia, um outro modo de dizer o que nós somos, nós estamos absolutamente alterando pela via teórica os nossos movimentos aplicados, né? Pois bem, eu vou encerrar a nossa tela aqui de compartilhamento. Está encerrada? Vocês agora me veem direto? Rafael, a Fran, sim?
Sim, eu estou vendo só você agora. Sim, Perfeito. sim. E esse era o preâmbulo do grupo e o preâmbulo do diálogo que nos leva até a FNCL. Bater na porta da salinha lá no IBICT e me propor um objeto de estudo extremamente desafiador e escutar como resposta: não, eu não posso orientar isso, eu não tenho competência para tal. E é a partir dessas vias fronteiriças da epistemologia histórica, da teoria crítica do campo, que nós fomos encontrando um diálogo. E ainda bem que a FNCL me convenceu, porque eu sou eternamente grato a essa parceria. FNCL, passo para você. Nossa, sempre bom te escutar, prof. Eu quero agradecer, né? Começar agradecendo pelo convite em apresentar a nossa pesquisa. Como eu sempre falo, eu sou muito grata por você ter me dado essa oportunidade, porque, como você sabe, o IBICT foi a única universidade que abriu as portas, né? E você, em especial, para esse diálogo. Então, para nós é super importante ter parceiros de vida, de companheirismo, assim como a Dani Pizarro, você tem sido, o Paulo foi, todos que fazem parte, né, que me orientaram, que são parceiros hoje, para mim é super importante. Então, eu vou compartilhar a tela da nossa apresentação, começando, né, essa breve exposição sobre a biblioteconomia negra, em especial a biblioteconomia negra brasileira, né, que é o enfoque que a gente quer hoje trazer. E todo mundo consegue ver a tela aqui? Sim? Gente? Sim, FNCL, estou vendo. Perfeito. Então, perfeito. Então, hoje nós vamos falar sobre biblioteconomia negra, caminhos, lutas e transformação, né? Como o professor vem falando, foi ele meu orientador, que abriu as portas e que hoje a gente tem aí uma dissertação que tem dado muitos frutos positivos, né? E esse trabalho especificamente ele foi apresentado no Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação de 2019 e nós tivemos a felicidade dele ser premiado como o melhor trabalho do GT6, né, do Enancib. Então, o objetivo dele hoje é reconhecer os potenciais de construção de uma biblioteconomia negra brasileira a partir da transformação curricular e da consequente formação do bibliotecário no âmbito das culturas africanas e afro-brasileiras. Esse trabalho ele é fruto, é um recorte, né, da minha dissertação de mestrado, que teve um enfoque mais amplo, mas a gente queria verificar como que hoje nós temos pessoas que produzem conhecimento, né, muitas vezes produzem conhecimentos separados de outras, né, muitas de nós não tínhamos conhecimento de tanta produção sobre a população negra, a partir da população negra, a partir do olhar de bibliotecários negros, e hoje nós temos, né, uma vasta produção aí já trazida na dissertação, na parte da nossa cronologia, que vai permitir com que as pessoas possam ir estudar essas pessoas, entender o pensamento e assim desconstruir essa biblioteconomia que ainda é eurocêntrica e americanizada, né? Bom, quando nós decidimos fazer a pesquisa, nós ampliamos bastante o referencial teórico e fizemos uma pesquisa bem robusta, né? Então, nós buscamos livros, artigos, os manuais, especialmente os 2 manuais da Black Librarianship, né, americana, de 1977 e dos anos 2000, do ano 2000, e também fomos atrás de desenvolver uma pesquisa que tivesse os termos, né, negro, africano, afro-brasileiro e afrodescendente dentro dos anais de eventos, dos sites, e aí nós ampliamos para todos esses que temos aqui. Então, nós buscamos na ABCIM, buscamos na ANCIB, na Associação Catarinense de Bibliotecários, especialmente porque ela faz o encontro, o painel de biblioteconomia, né, os conselhos federais de biblioteconomia e o Conselho Federal e os conselhos regionais, a própria FEBAB, que é a que produz o CBBD, né, que é o Congresso Brasileiro Nacional de Bibliotecários, o próprio repertório bibliográfico, que foi uma produção das edições Câmara, encabeçadas pelo Rafael Cavalcante, o Enancib, a BDTD, que é a Biblioteca Digital de Dissertações e Teses,
a BRAPSE, o Benancib e curriculates de bibliotecários negros e pesquisadores da área. É importante frisar que hoje nós temos um coletivo nacional de bibliotecários negros, né, ele já passa de mais de 100 pessoas, então a partir daí foi mais fácil, né, da gente poder coletar esses curriculates, já que as pessoas se consideram bibliotecárias negras e negras, né. Bom, quando nós vamos falar da biblioteconomia negra e as lutas pelo reconhecimento, né, das populações negras na educação, nós temos que sempre frisar, né, da contribuição da população negra e da história e memória e as lutas que essa população travou dentro do contexto, né, do nosso país. Ela não só busca pelos direitos, né, mas também ela contribuiu para a construção do país que nós temos hoje, né? Quando nós olhamos todo o processo de história da população negra, né? Desde a parte da diáspora africana até aqui por meio do tráfico negreiro para a escravização e mão de obra, né? Até a busca pelo reconhecimento dessa população hoje como intelectual, né? Como pessoa ativista ou pessoa não ativista, como ser humano, como uma parte integrante da sociedade brasileira. Dentro dessas lutas, nós temos, né, as lutas pelo direito à educação, que é algo que nós tivemos, a primeira lei de 1837, ela proibia a população negra de ingressar nos espaços escolares. Então, muito tempo, né, por muito tempo, nós tivemos a população negra sem esse direito à educação. E foi a partir das consequências, né, das lutas dos movimentos negros que criou-se um aporte para que as pessoas pudessem estudar, porque o movimento negro ele não vem, né, agora, né, só de 1970, mas ele vem montado desde o dia em que as pessoas africanas escravizadas desceram no nosso país, né, foram aportadas aqui. Então, quando nós chegamos para analisar, é muita luta em prol da educação, de direitos básicos, à moradia, à terra e tudo mais, né? E dentro dessas lutas nós tivemos, a partir do movimento negro de 1970, né, que há uma significação do que é ser negro, né, o termo negro ele passa a ser um termo positivado, as pessoas passam a se entender como pessoas negras e a ativamente trazer a luta para a população negra e o oferecimento também, né, de informação, de bibliotecas para essas pessoas. Vamos ter a criação também de uma parte de legislação. A partir de 2003 nós tivemos a criação da Lei 10.639, né, que obrigou a inclusão da história e cultura africana e afro-brasileira nos currículos, nas redes de ensino, né, currículos das redes de ensino, tanto do ensino básico como do ensino médio, e posteriormente passou para as licenciaturas, o que fez que, por muito tempo, né, e ainda temos isso, que a biblioteconomia, por ser a maioria cursos de bacharelado, não tomasse para si essa inclusão, né, dessa formação de bibliotecários para as culturas africanas e afro-brasileiras, até porque ele é o profissional que vai atender essa população, né, que vai oferecer produtos e serviços para essa população, e ele tem que saber todo o processo histórico, todas as desigualdades, o racismo, entender o que é racismo, branquitude, todos esses impedimentos, né, que não proporcionam à população negra o acesso, de fato, a todos os direitos que a ela é devido, né? Temos também a criação da Lei 11.645, que além da temática negra, né, da história e cultura africana e afro-brasileira, vai introduzir a história indígena dentro dos currículos. Depois criou-se o plano nacionais e diretrizes curriculares. Quando nós pensamos em relações raciais dentro da nossa sociedade, é importante entender que essas relações raciais, elas são permeadas de muita tensão, né, e é preciso educar tanto pessoas negras como pessoas brancas, em especial, porque são elas que cometem o racismo, né, o racismo, ele não parte de outro grupo étnico-racial que não do branco, e é importante entender
essa questão, e a partir disso há, então, um desdobramento de produção científica, de pesquisadores em prol dessa causa, de movimento de mudança de livros didáticos, né, porque se vocês forem, pelo menos na minha época, os livros de história, eles tinham muita a questão de tratar as pessoas negras até a parte ali onde elas eram tidas como escravizadas, né? Tem uma imagem muito emblemática para mim, que é a imagem de uma pessoa africana, um descendente, num tronco, enquanto tem um feitor, um capitão do mato ali, a espancando. E é só isso que a gente entende sobre a população negra, ou seja, a percepção do brasileiro, ela fica como se fosse, o negro ele é descendente de escravo, e não um descendente de africanos que foram escravizados, que vieram de um lugar, de um continente, permeado por uma cultura múltipla, né, extremamente rica, e de onde saiu matemática, arquitetura e todas as outras áreas do conhecimento que depois foram apropriadas por esse lugar colonial, né, por esse grupo hegemônico colonial e de pensamento colonialista que tomou para si aquilo que foi produzido por esse continente, né? E, inclusive, destruiu por uma boa parte desse continente e também do conhecimento que foi produzido lá. Então, quando a gente pensa nos avanços, né, para a inserção dessas culturas dentro da área da educação, como eu falei, a biblioteconomia ela está bem aquém, né? Ela está precisando melhorar. E uma das partes que a gente analisou foi os currículos dos cursos de biblioteconomia brasileiros, né, das instituições federais e estaduais que oferecem cursos presenciais de biblioteconomia. E a gente percebeu que somente 16 disciplinas, de mais de 2.200 analisadas, elas traziam essa formação para entender a cultura africana, afro-brasileira e a população negra, que hoje é 54%, né, que compõe o nosso país. Então, a gente precisa verificar por quê. Nós temos aí, então, um desafio, né? Como que esse bibliotecário e bibliotecária, essa pessoa está preparada para atuar, oferecendo produtos, compondo acervos, conhecendo a história e cultura africana e afro-brasileira e, ao mesmo tempo, auxiliando na criação de uma identidade, né? Ou fortificação de uma identidade da população negra. Porque se essa população, ela é permeada de tantos desafios e não teve acesso a todos os direitos, especialmente à educação, como que ela constrói, né, essa identidade positivada, já que todos os meios de comunicação em massa que a gente reconhece, a representação da população negra, ela está sempre como subalterna, né? Então, é possível que a gente, como bibliotecário e bibliotecária, faça ações importantes, né, para a fortificação dessa identidade e, ao mesmo tempo, o reconhecimento dessa população na contribuição dela dentro do contexto em que nós vivemos, né? Bom, quando a gente vai pensar a biblioteconomia negra americana, né, ela foi um contexto especialmente ligado à questão da segregação racial, né? Nós estamos falando, então, de um espaço, de um contexto histórico onde as pessoas não tinham acesso à biblioteca. As pessoas afro-americanas, elas estavam excluídas desse espaço porque um lugar onde tinha pessoas brancas, negros não poderiam estar, né? E foi importante o movimento, então, de criação, de luta, né, mesmo, para que pessoas negras se formassem em biblioteconomia. E não somente a formação em biblioteconomia, como o pensamento crítico sobre o que é a nossa área e como que essa área poderia oferecer aos bibliotecários, à população africana e que faz parte do contexto americano, o acesso à informação, ao livro, à leitura, né, e todas as ações que a biblioteca dispõe. Então, para isso, nós tivemos, né, a luta também
pela formação, e aí nós temos o Instituto Hampton, que teve a sua escola de biblioteconomia e que formou mais de 180 bibliotecários num período de mais ou menos uns 15 anos. E aí, a partir dessa formação, é que a gente vai ter a criação de pessoas ativistas, né, para o oferecimento da informação, da biblioteca, do livro, e se cria, né, especialmente ali na área sul dos Estados Unidos, o oferecimento de vários espaços e também das lutas que foram travadas dentro dos próprios lugares que são as associações, né? Quando a gente pensa na ALA, muita gente não conhece, mas a ALA hoje, ela possui várias, na sua história, né, que é agora a parte que a gente está estudando para compor o livro da Biblioteconomia Negra, a ALA, ela tem várias personagens africanas, né, negro-africanas, que eu chamo, mas seriam afro-americanas, que tiveram uma participação muito importante, né, na construção, por exemplo, de documento contra o racismo, que ainda existia nas conferências da ALA, né? Ou seja, a pessoa se formava em biblioteconomia, ia atuar, mas quando tinha conferências, por exemplo, como o CBBD, as pessoas negras tinham que entrar por outra sala, tinham que ficar num canto, sofriam racismo, sofriam preconceito de outras formas, né, porque o sexismo também faz parte, o machismo. Então, foi criado, a partir desse ativismo junto à ala, né, desses profissionais negros, várias construções que, entre elas, é a produção científica também, né? Então, nós temos o J. Jose, que é o principal, que foi o segundo presidente negro da ALA, a primeira foi a Clara Stanton Jones, e o J. Jose, ele permitiu o quê? Ele criou uma Black Caucus, que se chama a Bucala, que até hoje existe, né? E que é um lugar onde os profissionais negros e antirracistas vão lá pensar como que está sendo o oferecimento de serviços de informação para a população negra, pensar o mercado de trabalho para os negros, pensar a produção científica naquela área, o enfoque de cada especificidade dentro da biblioteconomia. Então, quer dizer, a gente tem uma produção, né, e uma organização lá, tanto associativa quanto das próprias pessoas, para que as pessoas afro-americanas tenham acesso à biblioteca, ao livro e à leitura, né? E é importante também frisar que a biblioteconomia negra americana, ela não foi criada somente por bibliotecários negros, ela teve pessoas brancas antirracistas, ela teve bibliógrafos, ela teve educadores, ela teve bibliófilos que contribuíram, né, para a construção dessa identidade que a gente chama hoje de biblioteconomia negra, desse movimento, na verdade, né? É importante também entender na história da biblioteconomia negra americana que foi necessário se criar uma escola para formar pessoas negras, porque naquela época, né, nós estamos falando aí de 1930, 1915, mais ou menos, as pessoas negras, elas eram desencorajadas a fazer graduação em biblioteconomia nas escolas do norte dos Estados Unidos. Então, literalmente, elas recebiam cartas, né, desencorajando a elas irem, porque não ia ter espaço especial para que elas ficassem, elas poderiam sofrer o racismo por conta da segregação que ainda existia, e vários outros fatores que também influenciavam para que as populações negras não se formassem em biblioteconomia. E foi somente com a Hampton, né, a escola do Instituto Hampton, que a gente vai ter essa mudança de status e que a população negra vai passar a ter bibliotecários formados. Quando a gente chega na próxima parte, que é a biblioteconomia negra brasileira, nós já temos um contexto diferenciado, né? O conceito que nós atribuímos na dissertação para a biblioteconomia negra brasileira é que ela é reconhecida como um movimento reflexivo que discute a formação na área, a atuação bibliotecária de profissionais negros e a produção científica realizada por bibliotecários que sejam negros e aqueles não negros sobre as questões étnico-raciais. O movimento ele vai envolver os aspectos que correspondem pela condição social das populações de origem africana no Brasil,
através das lentes teórico-metodológicas da biblioteconomia. E ele se utiliza inicialmente da teoria e das técnicas da bibliografia como um instrumento, né, de resistência, visibilidade e representação da identidade negra brasileira. E aí, quando a gente pensa nesse contexto brasileiro, é importante frisar que nós não estamos fazendo uma comparação entre movimentos, até porque aqui no Brasil existem fatores que impedem hoje, ou não que sejam impeditivos, mas são restritivos, né? Nós trabalhamos, temos que pensar que como nossa sociedade ela é racista, a população negra, ela por muito tempo ficou longe do espaço universitário, né? Então foi a partir, de fato, as cotas, com acesso às ações afirmativas, as cotas, que a população negra, de fato, pôde hoje adentrar os espaços de formação profissional e também modificar esse espaço, né? Hoje nós temos pessoas que são formadas, que estão na causa antirracista e que atuam em diversas frentes, né, para descolonizar o conhecimento que é produzido em diversas áreas, né? Entre essas áreas, a biblioteconomia. É importante a gente frisar que a biblioteconomia ela ainda tem essa perspectiva eurocentrada e americanizada, né? Quando a gente pensa nas disciplinas que compõem os nossos cursos, é importante pensar quantos autores negros eu tenho no meu programa, quantos autores negros eu estudo, quantas mulheres negras eu estudo, né? Então, se a gente pudesse hoje, olhar para o contexto brasileiro e ver que há, sim, pesquisas produzidas por homens e mulheres negros da biblioteconomia e também daqueles que não são originalmente bibliotecários, mas hoje atuam dentro da área, né? E nós também temos que pensar que existe o racismo institucional, existe a branquitude que ainda precisa, de fato, ser aprofundada. Nós, tanto a professora Daniela quanto o professor Gustavo e eu, temos pesquisado a branquitude, né, mas é um ponto que ainda precisa de muito aprofundamento teórico e muita reflexão crítica sobre como ela influencia na vida não só de bibliotecários, de formandos, graduandos negros, né, mas na vida de outras pessoas brancas, e como que isso interfere hoje na formação profissional, no oferecimento de produtos e serviços, na reflexão, na sensibilização dos profissionais para entender a importância hoje, né, de se formar para a causa antirracista, de olhar o outro, entender a necessidade dele, se colocar naquele lugar, né, e o docente também ele precisa entender que o aluno dele, né, muitas vezes, e na maioria das vezes, ele não vem pronto para fazer fichamento, para fazer redação, para elaborar artigo científico, ele precisa de treinamento para isso, porque às vezes, e na maioria das vezes, ele não foi formado para esse tipo de coisa. E quem é formado para esse tipo de coisa geralmente vem da classe branca, vem do pertencimento étnico-racial branco, ele vem de um contexto onde ele faz cursos de inglês, de espanhol, desde a criança, ou passa na universidade e ganha um carro, vamos dizer assim, né? Então é importante que a gente reflita criticamente sobre quem é o estudante de biblioteconomia. Já tem estudos que demonstram que a maioria dos estudantes de biblioteconomia, eles vêm das classes C e D, né? C, D e E, e que são negros. Então é importante a gente pensar quem são essas pessoas. E não só eles, né, mas como de outras áreas. Então, não é uma etapa metodológica do nosso estudo, né, nós fizemos essa análise justamente para demonstrar que existe uma produção e um ativismo, né, porque às vezes não é somente produzir materiais científicos, mas as pessoas que estão lá criando projetos, criando oportunidades, né, dentro da universidade, e que muitas vezes não vai fazer um artigo científico, mas ela vai estar ali contribuindo de outras formas. E aí, quando a gente pensa a cronologia da biblioteconomia negra brasileira que nós trouxemos para vocês, nós vamos ter, então, separando aqui, nós pegamos algumas pessoas para não alongar muito o debate, né, mas é somente para mostrar. Quando nós pensamos na formação bibliotecária, a primeira mulher negra que a nossa pesquisa permitiu chegar foi a professora, né,
Regina Santos Silva Tonini, ela se graduou em 66 e, posteriormente, em 75, ela foi trabalhar na Petrobras, onde ela se aposentou. Então, não só a biblioteconomia considera o fato de ser negra, né, por ela que ela pertence a esse movimento, mas também porque ela foi uma pessoa que, na época em que as pessoas negras não tinham muito acesso a ensino superior, ela foi lá e se graduou, né. Depois nós tivemos a professora Yara Conceição Bittencourt, né, que se graduou em biblioteconomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a professora da Unirio, a professora Ana Virgínia Teixeira, que se graduou em 78, né, em biblioteconomia e documentação na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essas três são as que nós trouxemos, as que vieram antes, né, as primeiras que se formaram. Obviamente que deve ter muitas outras pessoas e a gente ainda está fazendo esse mapeamento, né. Depois nós vamos ter pessoas que atuam como docente, atuação docente. Quem foram os primeiros que atuaram docente? A própria Yara Conceição, ela se tornou uma das primeiras professoras negras lá do Rio Grande do Sul a fazer parte do Departamento de Ciências da Informação da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação. A própria professora Ana Virgínia Pinheiro, que se tornou professora da Unirio em 1982, e também nós temos a professora Maria Aparecida Moura, que se tornou a primeira professora titular da Escola de Ciência de Informação, primeira professora negra, né, titular da Universidade Federal de Minas Gerais, e também é uma das poucas bolsistas de produtividade em pesquisa do CNPq, isso em 2012, percebam. Faz muito tempo que as pessoas já se formam, mas agora que esses professores estão realmente entrando nos espaços de docência, sendo titulares, né, exercendo esse papel como titulares. Na presidência de Conselhos Federais de Biblioteconomia, nós vamos ter o professor José Fernando Modesto, que foi o segundo bibliotecário negro presidente do Conselho Federal, e o professor Marcos Luiz Miranda, que é hoje o terceiro presidente negro do Conselho Federal. Em 2019 nós tivemos ele como votação. Quando nós chegamos à atuação em prol das questões étnico-raciais e de gênero, né, junto ao CFB, ou seja, uma tentativa de criação de um lugar onde vá se discutir dentro do CFB, do sistema CFB-CRB, nós tivemos uma atuação da Dandara Bassan, bibliotecária, que criou uma petição para que se pudesse ter a participação aberta de todos os bibliotecários do país para discutir a equidade de gênero, raça, e para que se possa construir como base a reflexão sobre essas questões de uma maneira mais eficaz. Infelizmente, até hoje, essa petição foi criada em 2016, e até hoje ela não teve, né, vamos dizer assim, o pessoal não engajou para poder fazer essa petição tomar força e se chegar junto aos Conselho Federal e CRB para fazer essa criação. Depois nós tivemos a primeira publicação sobre a história do negro no Brasil, né, e essa primeira publicação se chama Para uma História do Negro no Brasil, e ela tem em torno de 64 páginas e aborda a escravidão, o fim do tráfico de pessoas escravizadas, o movimento abolicionista, a busca pela cidadania e igualdade pela população negra. E, curiosamente, ela foi publicada com recurso, né, da Lei 7.505, né, de 86, que é como se fosse uma Lei Rouanet de hoje, né, com os recursos concedidos da Fundação Nestlé. Quando a gente analisou os artigos publicados com a temática étnico-racial, o primeiro que nós encontramos foi, até onde permite a nossa pesquisa, né, um artigo de 1993, oriundo da dissertação da professora Brasilina Passarelli, que o artigo se intitulava Hipermídia na Aprendizagem, Construção de um Protótipo Interativo, e aí o foco era a escravidão no Brasil. Depois nós vamos ter, em 2001, um artigo publicado na revista do Instituto de Ciências Humanas e da Informação, chamado Colonização e Racismo nos Estados Unidos da América, a partir da produção do Juarez José.
Quando a gente chega nos trabalhos do Enancib, né, nós vamos ter o charme e o acesso à automação através de diferentes linguagens comunicacionais, produzido no terceiro encontro, né, no Enancib, em 97. E em 2005 nós vamos ter um trabalho feito pela professora Miriam de Albuquerque Aquino, uma das que muito pesquisou e produziu, de fato, dentro da área. Embora ela não seja bibliotecária, ela tem mestrado em biblioteconomia, né, e que fala sobre, para além dos discursos, a imagem de inclusão social racial na sociedade do conhecimento. E esse trabalho foi apresentado no 6º Enancib. Em 2005, nós tivemos o trabalho de informatização e organização do trabalho em bibliotecas universitárias, um estudo comparado de Brasil, Moçambique e África do Sul, que aí não é produzido por um bibliotecário brasileiro, Manuel Mangue, ele é do continente africano, né, mas foi orientado pela professora Helena Crivellari, que é aqui da UFMG, e inclusive ele ganhou o prêmio de melhor tese da CAPES, se não me engano. Tivemos também no trabalho a organização do etnoconhecimento, a representação do conhecimento afrodescendente em religião na CDD, do professor Marcos Luiz Cavalcante de Miranda. Em 2007, ele tem várias produções sobre o estudo, né, da organização e representação do conhecimento vinculada à CDD e religiosidade de matriz africana. Quando nós analisamos o painel de biblioteconomia, nós tivemos o trabalho da Andréa Souza Silva e da professora Elane Lucas, né, que analisou o Memorial Antonieta de Barros como veículo de disseminação e produção da informação. Esse trabalho ele é oriundo do TCC dela, e inclusive o Memorial Antonieta de Barros era um programa de extensão criado dentro de um núcleo de estudos afro-brasileiros da UDESC, de onde eu venho, né. A professora Miriam Aquino e a Vanessa Alves Santana, a sua orientanda, hoje doutoranda em Ciência da Informação, elas publicaram no 6º Enancib, esse aqui foi erro. Isso, deu duplicado. Bom, os livros publicados por bibliotecários negros nós tivemos, sem ser a temática étnico-racial, o livro de 1993, que é Ativando a Biblioteca Escolar, Recursos Visuais para Promover a Interação Biblioteca-Usuário, que aí é da professora Yara Bittencourt, né, e que ela fez junto com a Ironi Scherer. Depois, em 2011, ela ainda publicou mais alguns materiais nesse período, e em 2011 nós vamos ter o último material da carreira dela, até agora, né, que é Ler e Escrever, Compromisso de Todas as Áreas, também organizado por ela. Quando nós chegamos a livros publicados por bibliotecários negros na questão étnico-racial, nós vamos ter o primeiro livro, né, até onde a nossa pesquisa conseguiu chegar até o presente momento, O Negro na Biblioteca, Mediação da Informação para a Construção da Identidade Negra, da Francilene Cardoso, que é uma professora, né, formada em biblioteconomia, com mestrado em Ciência da Informação e doutorado em Políticas Públicas. Serviço social. E ela tem um trabalho muito importante, que eu indico, inclusive, para os bibliotecários lerem, que é sobre a questão da necropolítica, né, e a informação, e fazer esse estudo, porque é importante da gente entender como está sendo feito o genocídio da população negra no Brasil hoje, né, e o que o bibliotecário teria a ver com isso. O repertório bibliográfico sobre a condição do negro no Brasil foi elaborado pelo bibliotecário negro Rafael Cavalcante, ele é um bibliotecário da Câmara dos Deputados, e pela Clarice Estrela, que é uma psicóloga, né, e eles organizaram esse material. Depois nós vamos analisar eventos específicos da temática étnico-racial, e aí nós temos o primeiro Encontro Nacional de Bibliotecários Negros, elaborado em 2019, esse encontro ele engajou bibliotecários negros e bibliotecários antirracistas, né, porque bibliotecário negro pode ser antirracista e bibliotecário branco antirracista, né, então ele teve como primeiro tema o protagonismo de bibliotecários negros na biblioteconomia e ciência da informação, e agora em 2021, por conta do Covid a gente teve que mudar a data, ele vai ser o segundo Encontro Nacional de Bibliotecários Negros e Antirracistas aqui na UFMG, que vai pensar os desafios de bibliotecários negros e antirracistas para a construção de uma sociedade antirracista, emancipada e comprometida com a diversidade.
Quando a gente chega a livros ainda, né, agora mais para frente, nós tivemos a organização dos 2 volumes de biblioteca, dos livros especificamente protagonizado, organizado e com enfoque nos bibliotecários negros. Então, nós tivemos em 2018 o livro Bibliotecários Negros, Ação, Pesquisa e Atuação Política. Em 2019, o Informação, Educação, Empoderamento e Mediações. Todos eles estão para download gratuito hoje no site do Selo Niota. Tivemos também o livro publicado chamado Epistemologias Negras, Relações Raciais na Biblioteconomia, que é feito por vários bibliotecários negros, né, e escrito por bibliotecários negros também, e com enfoque aí para discussão sobre relações étnico-raciais, gênero, comunicação, informação. E o livro protagonizado somente por mulheres negras na biblioteconomia, que inclusive tem a participação de bibliotecária negra da Colômbia, que se chama Mulheres Negras na Biblioteconomia, né? Publicado em 2019. Bom, quando a gente pensa em intelectuais da biblioteconomia negra, nós selecionamos somente alguns que foram aqueles que, para nós, deram um start, né, muitos das pessoas que estão na contemporaneidade. Então, quando a gente está pensando em professora Miriam de Aquino, ela foi muito forte ali na região, na UFPB, né, e ela formou bibliotecários negros hoje que estão engajados nessa luta política e antirracista, né, dentro da área. Então, nós temos a Leide, Clébia Rodrigues, nós temos o Jobson, nós temos a Vanessa Santana, nós temos várias outras pessoas que descendem dessa professora, ou seja, ela que formou essas pessoas para estarem pensando nas questões étnico-raciais, a população negra, e que produz hoje materiais, né, publicam muito material que dá para a gente pensar a área e descolonizar a área a partir desses olhares de pessoas negras. A própria professora Maria Aparecida Moura, né, que tem vários projetos, ela foi muito importante para o ingresso das ações afirmativas na UFMG. Ela também tem estudo sobre tesauros, né, ela fez várias produções científicas com enfoque que não relacionado às questões étnico-raciais, e também formou muitas bibliotecárias negras, né, a professora Juliana de Assis, a professora Lorena de Paula. Então, são pessoas que hoje estão dentro do contexto acadêmico, produzindo conhecimento, não especificamente sobre a questão étnico-racial, mas que partem dessa profissional que atua, né, especificamente na área da biblioteconomia e ciência da informação, e que é uma bibliotecária negra. A professora Regina Santos Tonini, ela não tem muita publicação científica, né, mas ela também é uma importante referência, porque ela fez mestrado, e a dissertação dela trata de um tema muito bacana, que quem gosta, né, de trabalhar com essa questão de gestão, é importante estudar. A professora Yara Conceição Bittencourt Neves, também, na questão do livro, leitura, ela tem uma importante colaboração científica, né. O professor Marcos Luiz Cavalcante de Miranda, que também produziu muitos materiais relacionados à organização do conhecimento e pensando as religiões de matriz africana, mas não só isso. A professora Ana Virgínia, né, que é aí uma lenda dos estudos relacionados a livro e leitura, né, e tem um trabalho muito bacana dentro da Biblioteca Nacional. E a professora Joselina da Silva. Esses são 7 que a gente selecionou, porque tem muitas mais pessoas, né, e a professora Joselina da Silva, ela é a que vai formar também, mesmo ela não sendo, né, da nossa área, ela formou intelectuais como Erinaldo Valério, a própria Dávila Feitosa, né, e outros profissionais que são oriundos de outros lugares também. É importante a gente frisar que os núcleos de estudos afro-brasileiros, eles trouxeram muita formação também de intelectuais que não são somente das áreas da educação. Eu, por exemplo, venho da área de núcleo de estudo afro-brasileiro, fui orientada por um professor da história e depois de biblioteconomia, e que fui trabalhar com as questões étnico-raciais. Então, a própria Graziela dos Santos Lima, André de Souza da Silva, a professora Sandra Fontes, todas estão pensando na questão étnico-racial em diferentes campos, né, da ciência da informação, mas também são oriundas de outros espaços que não somente de um educador, né. Bom, considerações finais. O professor pediu para falar um pouquinho dos desdobramentos dessa pesquisa.
Hoje, então, nós estamos ampliando a pesquisa não só para o Brasil, mas para outros continentes, outros países, né, da América Latina e países africanos, e o que nós queremos perceber é como que o pensamento negro-africano ele está dentro da formação em biblioteconomia em outros lugares, né. Ao mesmo tempo, nós estamos também ampliando o mapeamento desses bibliotecários e bibliotecárias negras e as suas ações, ou seja, não é só produção científica, é criação de projetos de extensão, atuação junto à comunidade, atuação profissional. Então é muito importante, né? A gente tem aí nas redes um mapeamento que a gente fez da biblioteconomia negra brasileira, temos mais de 100 pessoas que já nos cederam espaço, né, cederam informações ali, que a gente está mapeando para ampliar isso e também tornar essas pessoas reconhecidas, né. E a tese, ela também está focada em pensar o ensino, porque é a partir do ensino que a gente vai mudar as estruturas, né, da formação bibliotecária. Então, se nós temos hoje essa percepção que só foca um lado da biblioteconomia americana e não olha para essas questões relacionadas à luta de movimentos sociais e de populações que não as brancas, é importante que hoje nós cheguemos e mostremos, né, que esses movimentos existem e que as pessoas produzem e que elas não estão sozinhas, né, porque muito do que acontece é uma pessoa no estado tal, outra pessoa no estado tal, mas quando a gente junta todos esses movimentos, essas pessoas produzem muito, né, e discutem muito dentro da biblioteconomia. A única diferença é que nem sempre elas são reconhecidas, né, porque aí tem vários outros fatores que também levam elas a não serem reconhecidas. É isso. Aí os nossos e-mails e gratidão. Estão todos aí? Eu estou de cara. Estamos sim, foi muito bom. A gente está aqui selecionando as perguntas que os nossos espectadores participantes online estão mandando aqui para vocês. Aí, deixa eu... Só um minutinho aqui. Eu queria agradecer também pela apresentação de vocês, que foi muito boa. A gente, nossa, muito conteúdo, muita coisa, bem rica. É muito rico esse debate. Eu queria começar com a pergunta da Juliana Anderones, que ela quer saber como poderíamos tentar reverter a questão do apagamento e invisibilidade histórica da produção da ciência negra. Como poderíamos tentar reverter a questão do apagamento e a invisibilidade histórica da produção da ciência negra? Uma pergunta mais prática. Sim. Bom, você quer falar primeiro, prof? Não, pode falar. No meu entendimento, o que nós precisamos é primeiro ter consciência, né, de que há esse apagamento e que há estruturas que fazem que a gente não conheça, né, e nós temos que buscar sempre entender sobre as histórias e culturas das outras populações para que a gente, como profissional, possa inserir isso no nosso fazer. Ao mesmo tempo, eu acho que os cursos de biblioteconomia é importante que eles também adotem essa perspectiva de pensar essas outras populações, essas questões sociais, porque aqui o meu recorte ele é só da questão negra, mas a gente tem que pensar hoje as questões de acessibilidade, as questões também de populações indígenas, né? Nós não temos hoje bibliotecários indígenas que estão aí trazendo a sua fala, a sua voz, produzindo conteúdo sobre o seu cotidiano, e não somente isso, mas os desafios que eles, enquanto bibliotecários indígenas, passam, se é que nós temos hoje bibliotecários indígenas, né? Ao mesmo tempo, tem que voltar o nosso olhar para as populações LGBTQIA, nós temos né, hoje em nomenclaturas, pessoas que são extremamente diversas e que o bibliotecário tem que acompanhar isso, né? Então, efetivamente, eu acredito que, primeiro, nós temos que
em cada evento, em cada conselho federal, conselho regional, a ABCIM, a própria ANSIB, eles têm que estarem preparados para isso, eles têm que olharem essas populações, né, e partir de nós como profissionais. Nós olhamos uma programação e ela não está contemplando um tema que para nós pode ser fundamental, ou que a gente tem muita dúvida e que muitas vezes não encontra, né, assim, tão fácil, é importante ir lá sugerir também, manda um e-mail, sugere, olha, eu gostaria de ter mais acesso a esse tipo de conteúdo. Também se juntar, uma das coisas que a gente tem, que o bibliotecário sempre fala mas eu não sei como selecionar o material para botar no acervo. Bom, mas hoje tem N profissionais, né, que estão, tem os núcleos de estudos afro-brasileiros, que é formado por pesquisadores específicos da temática étnico-raciais, das questões étnico-raciais, vocês podem estar pedindo para eles que façam indicações de materiais. Tem bibliotecários que já são especializados nessas questões, então também voltem o seu olhar para eles, leiam bibliotecários negros, é importante ler. Quando tem uma disciplina, vão lá e perguntem, que em outras perspectivas, que pessoas negras que estão dentro daquele plano de formação que vocês recebem, são apontadas ali dentro daquele plano de formação, se não são, cobrem, né, e tentem sempre entender. Cada vez que a gente está na formação de graduação, nós temos várias disciplinas. Muitas vezes diz assim, mas eu tenho disciplina tecnológica não entraria a temática étnico-racial. Tem certeza? Porque eu penso assim, se a gente vai estudar arquitetura da informação, poxa, vamos lá estudar arquitetura da informação no site do GLE10, Instituto da Mulher Negra. Então, há sim formas de trabalhar, né, as discussões, e a partir dessas formas, o bibliotecário, ele vai trazendo essa luta antirracista para dentro desse, né, do nosso fazer. E refletindo também sobre isso. É importante muito ser sensibilizado para essas questões, porque não adianta a gente dizer, eu não sou racista, mas você perpetua atitudes racistas, você faz comentários que têm cunho racial, que são racistas, e muitas vezes isso não é porque você se dê de conta, né? Porque o professor Lourenço Cardoso, que estuda branquitude crítica, e a crítica, ele vai falar sobre isso, né? Que existem pessoas que replicam racismo, que são racistas, às vezes sem se dar de conta, porque como nossa sociedade ela é racista, você só reproduz, assim como as pessoas são machistas e reproduzem machismo, porque estão dentro de uma estrutura machista, patriarcal, né? Então é importante essa reflexão. Só complementando a Franciele, o debate, eu penso na resposta de maneira direta, desdobrando o fator essencial que é o reconhecimento da luta colocada pela Fran, né? Mas pensar nos nossos métodos e técnicas. Todos eles, como exemplo da tecnologia mencionada pela Franciele, são úteis para essa luta. Repetindo, com a bibliografia, a tecnologia bibliográfica, a teoria bibliográfica e a intervenção da bibliografia social que o movimento da Black Librarianship nos Estados Unidos começa. A gente falou aí do meio indígena, né? O Fórum de Bibliotecas Comunitárias, né? A Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, a sede de Paraty está criando a primeira biblioteca considerada de fato indígena do Brasil, agora no início do ano. Então, são movimentos que, com nossos instrumentais estruturais, bibliografia, construção de bibliotecas, formação e desenvolvimento de coleções, a gente já tem ferramentas para essa luta, para começar esse movimento de transformação. Não que nós estejamos começando como pioneiros, né? Mas para que a resposta a uma pergunta tão importante e aberta, colocada, ela possa, de fato, ser efetivada pelo viés informacional. Né? Uhum. Voltando aqui, então, eu gostaria de perguntar para vocês a pergunta da Franciele Francini Thanos, sobre se há dados oficiais sobre a quantidade de bibliotecários negros no país. O Conselho já fez esse mapeamento? Então, na verdade, o nosso movimento hoje, né, enquanto coletivo de bibliotecários negros, ele não tem esperado muito com que os conselhos federais e regionais eles façam alguma coisa. Na verdade, a partir da pesquisa que nós desenvolvemos dentro do IBICT, né, eu fiz um mapeamento
e que vai ser publicado futuramente, né, que a gente está elaborando o livro de Biblioteconomia Negra, e ele já está bem robusto, mas a gente quer colocar o máximo de informações possíveis, né, para ser lançado com material que sirva de aporte para professores, bibliotecários os estudantes de biblioteconomia e demais interessados. Então, hoje nós temos mais de 155 bibliotecários negros dentro deste mapeamento da biblioteconomia negra, e fora, né, as pessoas que fazem parte do coletivo nacional de bibliotecários negros, que é mais de 105 pessoas. Então, a gente tem que perceber que essas pessoas, elas existem e elas estão debatendo sobre a sua própria realidade, debatendo com os seus, para que a gente possa depois elaborar, né, grupos de estudos, grupos que possam chegar e trazer proposições aos conselhos federais, à própria FEBAB, e a partir daí fazer coisas mais voltadas ao nosso espaço, né? Isso sempre pensando nesse bibliotecário como ele falando por si mesmo, né? Bibliotecário negro falando por si mesmo, né? Não um movimento que parta de outra pessoa ou de outro lugar que não deles. Então, as discussões, elas têm sido muito frutíferas, né? E a gente tem pensado em várias coisas a partir dessa pandemia, e temos refletido, temos feito grupo de estudos e tudo mais, mas nada partindo da FEBAB, da ABCIM. A FEBAB agora nós estamos com um diálogo para a criação de um GT, né? A professora Ana Paula Menezes e outros bibliotecários junto comigo, fizemos uma proposta à FEBAB para a criação de um GT de relações étnico-raciais e decolonialidades, né? E estamos aí esperando que isso de fato se efetive. Nós não temos ainda a certeza absoluta que tudo está ok. Mas em breve a gente vai poder ter esse espaço junto à FEBAB, né? Que é um diálogo que a gente já vem desde o ano passado tentando com eles, e que espera-se possam se criar outras instâncias, né, de formação de bibliotecário para as questões étnico-raciais a partir desses órgãos, sempre pensando, né, esse protagonismo de bibliotecários negros quando a gente está pensando as questões étnico-raciais que englobem população negra, e trazendo também os bibliotecários indígenas para juntar com a gente, populações LGBTQI para juntar com a gente. Então, o diálogo está sendo travado. Vamos ver se ele se concretiza. Obrigado. A próxima pergunta é da Laís Ellen, e ela gostaria de saber de que forma o bibliotecário, especialmente os escolares, podem contribuir na implantação da Lei 10.639 de 2003. Certo. Quando a gente está pensando em bibliotecários escolares, eu já penso na professora Sandra Regina Fontes. Ela tem mais de 20 anos, né, lá na rede municipal de bibliotecários, de bibliotecas de Florianópolis, e ela, inclusive, acabou de defender uma dissertação que fala e que pensa especificamente as bibliotecas escolares. Mas, falando da minha pouca experiência com essa parte, eu diria o seguinte, que é necessário pensar o acervo, né? Então, pesquisar. Hoje em dia tem vários autores e autoras negros que podem ser adquiridos, né? Quando a gente pensa, tem aqui o Sam, tem o próprio o Príncipe Negro do professor que acabou de me fugir o nome. O Príncipe Negro, temos também várias produções científicas a partir da Eliane Debus, que está pensando no contexto, né, da educação. Então, nós temos bibliotecários negros também que estão pensando a educação. No livro Bibliotecários Negros 1 e 2, nós temos essa parte de estudos de bibliotecas escolares, mas o que eu penso é pensar o acervo, a construção de um acervo, criar ações culturais dentro da biblioteca que pensem a população africana e afro-brasileira, que pensem a pluralidade dessas populações, mas sempre fazer coisas voltadas para essa população e não somente nas datas específicas, né, novembro, que as pessoas simplesmente criam, às vezes, ações dentro da biblioteca para comemorar o Dia da Consciência Negra, mas nos outros meses elas esquecem. Então, inserir autores negros dentro do contexto escolar e
criar ações para isso, fazer diálogo com os professores, solicitando a introdução da lei, se eles não fazem, mesmo que essa lei tenha sido alterada pela 11.645, é sempre importante a gente frisar isso, né, que tem que fazer parte dessa luta, né, as pessoas, os professores, os bibliotecários. E eu creio que diálogo com quem está pesquisando também sobre isso, porque, por exemplo, a professora Sandra Fontes, ela tem uma dissertação e, além disso, a experiência, então ela pode trazer N coisas, né, que hoje a gente pode implementar dentro da biblioteca escolar. Professor, você pode falar também. Nada a complementar. Antes da próxima pergunta, eu só queria comunicar às pessoas que estão assistindo a gente que já está disponível aqui nessa postagem o formulário de avaliação, para a gente ter um feedback do que vocês acharam da palestra de hoje, da apresentação de hoje, para os nossos ouvintes e também para os nossos palestrantes que quiserem comentar alguma coisa. A próxima pergunta é do Marco Souza. Ele gostaria de saber se você percebeu alguma resistência da academia e de acadêmicos quando se propôs a discutir questões raciais. Profunda essa pergunta. Então, muito. A resistência, ela é de vários lugares, né? Primeiro que eu sou uma mulher negra, trabalhando na questão negra, e todo mundo já vira um pouco a cara quando a gente aborda isso, né? Segundo, que eu estou trazendo o pensamento de bibliotecários negros para dentro da biblioteconomia, para que seja inserido na formação e tudo mais. E terceiro, que desde a graduação, né, sob a orientação da professora Daniela Pizarro, eu tenho vamos dizer, meu objeto de estudo são docentes. Então, a resistência, ela sempre se mostra, né? Seja, por exemplo, eu faço entrevistas com eles e eu pergunto, então, dentro, por exemplo, do mestrado, a gente teve desculpas que, por exemplo, não vou poder fazer entrevista porque eu estou de férias, ou porque eu não tenho disponibilidade agora, ou porque estou em outro, sabe? Sempre existe algum motivo que leve a pessoa a não participar desse tipo de pesquisa, né? E de contrição, porque a partir do momento que a pessoa traz a percepção dela sobre um determinado assunto, ela está permitindo que a gente reflita sobre como aquilo está sendo feito, entender também como que o coletivo de professores pensam sobre aquela temática, como que aquilo está sendo refletido, né, dentro do espaço, se é que está sendo refletido. A gente perguntou também sobre os projetos de extensão, de pesquisa que estavam sendo elaborados sobre a temática étnico-racial, se os professores conheciam sobre a legislação. Então, quer dizer, quando a gente coloca, principalmente o docente, sobre esse lugar, né, de colaborar com a pesquisa a partir sendo objeto de estudo, é bem complicado. E dos próprios pares, hoje em dia eu estou cercada de muita gente que trabalha com a questão étnico-racial, né? Claro que cada um pensando num contexto. Eu penso a educação, penso as epistemologias negras, penso a formação do conhecimento que é produzido sobre a área que tem a relação com a cultura africana e afro-brasileira, com as questões étnico-raciais. Mas nós temos, por exemplo, pessoas que também estão em outros espaços, né? Pensando na organização do conhecimento, que é o caso da Graziella, ou pensando nos movimentos associativos, ou a contribuição dos núcleos de estudos afro-brasileiros como fonte de informação, que é o caso da Andrea, ou pensando na informação étnico-racial, que é o caso do Erinaldo. Então, a gente tem várias vertentes, né, e a gente se junta com os nossos, né, por isso que esse coletivo de bibliotecários negros ele é extremamente importante para a nossa fortificação. A partir do momento que a gente se fortifica, aí as críticas elas vão acontecer, né, com certeza, mas de fato você só tem que pegar aquilo que é construtivo e sabendo o que você quer. Então, desde a graduação eu sabia o que eu queria, né, e estou indo trilhando esse caminho, vamos ver o que a gente consegue. Matando um leão por dia, né? Muito. A próxima e acho que última pergunta que eu tenho também é do Marco. E a pergunta é um pouco longa e eu vou dizer. Você acredita... Não, eu vi aqui, Rafael, antes do Marco, a outra é longa, da Gabriele Tanus. Qual a diferença entre a biblioteconomia negra americana e da brasileira? Não?
A gente fez uma seleção de perguntas, mas se você... perdão, é que eu tô lendo, eu tô adorando aqui as perguntas. Pode responder também, é que a gente não queria ser São todas provocações que a FNCL recebeu na banca e tudo, e a gente tem agora mais maturidade, né, para responder. Sim, sim. Fique à vontade, se vocês quiserem responder essa também. Tá, então, a diferença da biblioteconomia negra brasileira da americana é que a gente teve pessoas que sistematizou todas essas lutas muito antes, né? Então, somente agora em 2019 foi que a nossa dissertação permitiu trazer esse contexto onde as pessoas vão ter um aporte teórico e saber de eventos e movimentos que foram criados para o entendimento da contribuição de bibliotecários negros na construção da área, né? Ao mesmo tempo, existem questões que fazem parte do nosso contexto brasileiro, né, que eu já citei antes até, que é a própria branquitude, o racismo, a questão da ideologia de branqueamento, a questão do mito da democracia racial, que faz com que isso, às vezes, muitas vezes, as pessoas elas não se identificam com esse movimento da biblioteconomia negra, porque elas têm várias coisas que causam alguns entraves, né? Porque a gente está tentando se entender como sujeito, ou tentando entender quais as lutas nós vamos tomar, porque não é sempre que... não é porque eu sou negra que eu tenho que trabalhar a questão negra, né? Não é porque sou negra que vou estar no ativismo pela produção e pelo reconhecimento dessa população como intelectuais, né? O trabalho que a gente está fazendo aqui é que os bibliotecários negros produtores de conhecimento dentro da área sejam reconhecidos, e que quando a gente perguntar, as pessoas digam, não, eu conheço fulano, ciclano, beltrano, e não que as pessoas, olha, eu nunca ouvi falar, eu acho que foi ano passado que saiu um livro que tinha um capítulo. Então, quer dizer, isso é importante, o reconhecimento da produção dessas pessoas, né? Elas estão há muito tempo na área, também pensando a área. Então, por que a gente só usa pessoas de fora, de outros contextos, para pensar no nosso contexto brasileiro, que é específico, né? Hoje a gente tem que pensar, enquanto bibliotecários, a especificidade da população, as necessidades de informações, os serviços que são aliados, né, para que se diminua as desigualdades informacionais, as vulnerabilidades que existem ainda. Então, para mim, a diferença, ela engloba vários fatores, né? Mas, para mim, também, o comparativo ele não pode acontecer, porque lá é um contexto extremamente diferente. Foi a partir da necessidade de informação que as pessoas foram lá e se formaram em bibliotecários. Aqui as pessoas foram também, né, a partir da luta dos movimentos negros, se formando, mas foi meio que sem essa questão de consciência que estava lutando pela biblioteconomia negra, né? A biblioteconomia negra porque é formada por pessoas bibliotecárias, negras e não negras, que estão pensando as questões étnico-raciais, que estão fazendo eventos, que estão fazendo a graduação em biblioteconomia, que estão atuando criticamente também dentro do campo, né? Se o Gustavo quiser acrescentar alguma coisa também. Não, só destacar essa diferença, a gente discutiu muito, né, na parte de apresentação, porque como a Franciele coloca, você tem uma luta por uma formalidade racista nos Estados Unidos, que levou, através dos instrumentos biblioteconômicos, das nossas teorias e dos nossos métodos, à resistência, passando pela formação e desenvolvimento de coleções, por serviço de referência, por bibliografia, inicialmente, como nós falamos. E no Brasil, como a Fran destaca muito na pesquisa dela, a construção do mito da democracia racial transforma o racismo, e muitas vezes, num falso dilema, que coloca, impregna a nossa sociedade de um racismo simbólico terrível, né, que vem enviesado, como Pierre Bourdieu coloca, nos detalhes, nos gestos mais pontuais do nosso cotidiano. Então, esse processo de transformação da biblioteconomia negra brasileira é um processo muito típico de uma formação racista simbólica, e não necessariamente formal, né? Como o caso dos Estados Unidos era. A Franciele trabalha com os exemplos que a Black Librarianship coloca do impedimento, como o caso das reuniões da ala, do impedimento de uma comunidade entrar dentro de um espaço, em plena democracia americana. Né? Uhum. Perfeito. Eu vou então fazer a nossa última pergunta de hoje, do Marco Souza, que ele é um pouco longa.
Você acredita que esta conformação da academia, que deixa de lado temas africanos e afro-brasileiros nos programas dos seus cursos, deve-se ao racismo institucional e estrutural enraizado? E como permitir que se torne natural, e como não permitir que se torne natural essa hegemonização branca da produção de trabalhos científicos? Eu vou pedir para você perguntar a primeira parte, e aí a gente responde, e depois você fala para a segunda, porque aí são... Fran, você pode ler também aqui no Live Comments, ao lado. Tem o chat privado, e se você clicar... Mas eu repito sim a pergunta. Pode, perdão. Está na última já. Você acredita que esta conformação da academia, que deixa de lado temas africanos e afro-brasileiros nos programas de seus cursos, deve-se ao racismo institucional e estrutural enraizados? Eu acredito que não só racismo institucional, ele se deve ao racismo linguístico, porque é muito fácil um professor receber um trabalho que não está nas normas e ele já julgar. Ele se deve, ou que não está atendendo todas as normas corretas de português e a pessoa, né, atribui a outros motivos que não, às vezes, a dificuldade de escrita, porque a gente tem realmente muita dificuldade de escrita, especificamente porque o nosso ensino público, desde a educação básica, ele é deficitário e é importante para o brasileiro ter consciência disso. Aí, pensando como bibliotecário, o que eu faria? Se eu tivesse numa biblioteca, nossa, eu ia ser a pessoa que ia fazer cursinhos de redação, cursinhos de, sabe, desde a graduação, se você está na biblioteca escolar, desde da educação básica, se você está numa biblioteca escolar e tiver como fazer isso, faça cursinhos de redação, faça cursinhos de resumo, faça, sabe, coisas básicas que às vezes você pode já ir ajudando aquela criança ou aquele adolescente a suprir essas necessidades. Ao racismo institucional, ao linguístico, ao racismo recreativo, também é importante a gente frisar, e a estrutura brasileira, né, da sociedade brasileira, ela está enraizada, ou seja, é muito fácil, quando a gente vai ter debate, às vezes, com as pessoas, elas dizem assim, não, mas todo mundo é igual. É importante a gente frisar, não é todo mundo igual, porque nós saímos de lugares diferentes, temos experiências diferentes, muitos de nós que somos negros saímos de lugares de pobreza, né, de lugares onde nós não temos acesso, às vezes, nem à internet. Hoje, eu estava pensando, refletindo sobre a EAD, que muitas escolas estão aplicando a EAD. Imagina uma criança que não tem nem sequer saneamento básico na casa dela, imagina se ela vai ter um computador, uma internet, ou até mesmo um celular para acessar e fazer tarefas. Então, a gente precisa refletir que o racismo, ele está em todos os espaços, né? E aí, nesse sentido, como impedir que haja essa naturalização é a gente cobrar mesmo, né, o reconhecimento dessa produção, que seja de pessoas não brancas, que a gente faça debates dentro das escolas, da faculdade, ou que a gente insira autores. Se você conhece autores e acha que dentro daquela disciplina você pode colaborar com o professor pedindo para que insira aquele material, eu já tive várias oportunidades onde os professores permitiram que eu sugerisse, né, olha, tal material, tal autor trabalha, isso aqui também a gente pode trabalhar ele. Então, às vezes, vale muito do diálogo com o professor, com a coordenação, com o curso, e sempre que tiver oportunidade, né, que os cursos estejam fazendo revisão de programa de PPPs, né, de projetos políticos pedagógicos, que a gente vá e se ponha disponível para ajudar nesse diálogo, porque nem sempre os professores também, é importante a gente ter consciência que os professores não foram formados para trabalhar com essas questões. Então, ou eles vão fazer uma capacitação, ou eles vão se autoformar, e é importante hoje, já que tem tanto bibliotecário, né, como toda essa leva contemporânea de colegas que eu tenho, bibliotecários negros, que estão aí pensando várias formas, né, de trazer a causa antirracista para dentro do espaço da biblioteca e dos cursos de biblioteconomia, de pós-graduação, eu acho que é importante esse diálogo, essas formações, permitir fazer formação, capacitação para esses professores, aqueles que se colocarem também nesse lugar, né, porque é importante também sair desse lugar que muitas vezes o fato de ter um doutorado nos permite, né, que é o lugar de
estou aqui, talvez não precise aprender mais isso. Então, o diálogo é importante. E aí, a hegemonia, ela tem que ser combatida, porque atualmente, eu, enquanto mulher negra e bibliotecária e pesquisadora, eu não permito mais, me permito só refletir sobre um viés. Eu tenho que pensar como desconstruir o conhecimento que a gente tem dentro da nossa área e como refletir criticamente sobre aquilo que a gente recebe diariamente de conteúdo, seja no mestrado, doutorado, ou algumas teorias que a gente estuda que venha de outros vieses, né, que são eurocêntricos ou americanizados. Então, a gente tem que desconstruir, criticar, debater, e é importante isso. Nada a complementar. Perfeito. Eu vou então para a segunda parte da pergunta, que ele pergunta, e como não permitir que se torne natural essa hegemonização branca da produção do trabalho científico, dos trabalhos científicos? Bom, a ciência ela tem uma pseudoneutralidade, né? Mas cada vez que a gente elabora uma produção científica, no meu entendimento, você está tomando certas perspectivas, né, de formação. Então, por exemplo, hoje é possível que a gente elabore uma tese somente usando autores afro-brasileiros, afro-americanos ou negros, né, ou bibliotecários negros. Então, é importante a gente refletir sobre a ciência, ela não é neutra, e quem faz ciência é imbuído, né, de representações, N representações que ele recebe diariamente. Então, é importante ele desconstruir isso também. Acredito que a hegemonia, ela tem que ser, de fato, combatida, como eu falei antes, né, justamente porque a gente recebe todo dia não percepções, né, mas informações que frisam um certo padrão. Então, acho que a gente tem que combater isso mesmo, refletir cientificamente a produção que a gente faz. Então, qual é o autor que eu vou usar, qual o contexto que ele vem, da onde que ele, né, qual é a percepção que ele traz. Óbvio que aqui ninguém está falando que, porque um autor africano não vai ter influência de outros países que não África, de outros continentes. Ele vai ter, mas ele está produzindo um conhecimento que ele está pensando naquela sua própria realidade, às vezes dialogando com esses autores de fora. Então, é importante a gente também escolher quem a gente traz para solidificar, fundamentar aquilo que a gente está pesquisando, né? Gostaria de acrescentar alguma coisa, professor? Gustavo? Não. Aprendendo mais uma vez, sempre com fé. Todos nós aqui. Olha, eu queria agradecer a presença de todos vocês, todo mundo que está nos assistindo, de vocês que disponibilizaram o tempo de vocês para nos dar essa grande aula aqui a respeito de como as questões raciais estão presentes na questão da biblioteconomia brasileira, de todo esse conflito. Muito obrigado, Fran, muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado às pessoas que estão aí de casa nos assistindo. E eu nunca terminei uma live, gente. Começar é mais fácil, terminar não, viu? Terminar é meio complicado, a gente fica meio inseguro. O que eu faço? Eu não sei. Então, talvez eu livre, né? Deixar mais uma vez os parabéns pela iniciativa. A todo o grupo PET e os participantes, né? E estão todos convidados para na próxima quinta-feira acompanhar a nossa próxima live também, que eu não lembro aqui de cabeça o assunto, o próximo tema, mas a gente vai fazer a divulgação na nossa página. Ótimo. Então, todos convidados aí, passar mais uma semana de quarentena com a gente, aprendendo um pouco mais de algum assunto relacionado à área. Prazerzão, gratidão pelo convite. Professor Gustavo, beijo para tu, saudade muita. Resistência. Por favor. Tchau, gente, gratidão. Valeu. Gente, o formulário vai ficar disponível até às 9 da noite, se vocês puderem fazer a avaliação. Tá ótimo. Tchau. Tchauzinho. Tchau.